E para começar, uma paixão brasileira. Como é que serão os automóveis daqui a 10 anos? Será que tudo que hoje costuma ser opcional, mais caro, passará a ser item de série? Será que nós ainda teremos veículos movidos a álcool, a gasolina ou a diesel? Ou então a gente vai encher o tanque numa tomada elétrica? O meu convidado é um visionário. Já projetou e construiu carros considerados para lá de futuristas. Ele é Ricardo Bock, coordenador do curso de Engenharia Automobilística da FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo. Professor Ricardo, bem-vindo ao Link Brasil. Olá, tudo bem? Tudo jóia, ainda mais nessa reta final de fim de ano em que a gente quer projetar o futuro, né? E o senhor é um dos mais indicados para fazer isso quando o assunto é carro. Agora, a indústria nacional, você me contou que nasceu lá na década de 50, nos anos 50. Qual foi o boom da indústria nacional? Que momento, com a produção de quê? Que momento foi esse? Olha, sendo bem sucinto, o Brasil ele era agrícola e, pela visão de Getúlio Vargas, deveria ser industrial. E ele iniciou um processo um pouco antes até dos anos 50. E depois quem de fato deu um impulso foi Juscelino Kubitschek e, na época, o ministro Lúcio Meira. E foi feita até uma grande comissão chamada AGEA, né, que era o Grupo Executivo da Indústria Automobilística aqui do Brasil. E eles foram, então, convidando, né, empresas a virem para o Brasil para se estabelecer aqui. E quais eram os carros desse período? Nesse período começou com DKV, VMAG, logo em seguida Fusca, Kombi, o Jeep, né, o Jeep da Willys. Apesar que o Brasil já montava carros, né? A própria Ford montava carros a 300 metros daqui nos anos 10. Falamos sobre o começo da produção brasileira, sobre o que abriu as portas do Brasil lá para fora. E agora, qual é o nosso espaço, qual é a nossa fatia do mercado no futuro da indústria automobilística, né? Então, a história, para falar a verdade, ela vai se repetir, só que de uma maneira muito mais sofisticada. Então, o automóvel em si, ele não deve ter aquela mudança de varinha mágica que todo mundo fica na expectativa. Amanhã todos os carros vão ser elétricos ou vão ter célula de combustível. Agora, para você colocar uma fonte quase que alienígena para a gente, é muito difícil, porque você precisa ter... O carro é o de menos, mas você precisa ter toda uma infraestrutura para garantir aquele programa que para o comprador ele pense assim, vou poder comprar esse carro porque eu confio, eu sei que eu vou ficar seguro e até sei que algum dia que eu queira revender, vai ter lá um comprador a fim de comprar o meu carro. É o que sempre norteou esse mercado. Então tudo isso vai se repetir. A única coisa que vai mudar vai ser a carinha, né? Mas a parte principal é a infraestrutura ou a logística, né, que garante a vida do automóvel. Então vamos lá, você acredita no carro elétrico como o ápice do futuro do veículo na sociedade moderna? Primeiro, geração de energia elétrica é uma coisa bastante regional. O Brasil é um país que ainda pode dar risada disso, porque o Brasil é o país do mundo que mais tem rios e possibilidades desse tipo de geração de energia. Porém, você imagina pegar aí 20%, 30% da frota brasileira, pegar uma varinha de condão e transformar todo mundo em carro elétrico e amanhã de manhã vai todo mundo botar carro na tomada para abastecer. Provavelmente a gente saiba o que vai acontecer, né? O quê? Mais um apagão? Sim, só que talvez um período um pouco maior. Bem maior. Então, não chega a resolver o problema. Também, se o problema de abastecimento de carro elétrico fosse já resolvido, isso aí, há mais de 100 anos a humanidade trabalha nisso e ainda não chegou a equacionar. Então, eu não acredito. Agora, o que eu acredito é em nichos, né, ou pequenas populações. Ser o carro popular, de massa, pessoal do futuro. Olha, provavelmente é que eu tenho sempre que dividir o meu pensamento como engenheiro e como consumidor, né? Claro que são
totalmente conflitantes. Eu enxergo que, para daqui a 10 anos, o carro mais acessível, ele tenha mais ou menos as características que já existem hoje, né? De veículos pequenos, relativamente leves, aí, em torno de 1.000 quilos, provavelmente com motores econômicos do que hoje, porém já com volume um pouco maior do que desses 1 litro que existe no Brasil, né? Que eu também tenho uma opinião pessoal bastante polêmica a respeito. Então, talvez motores de 1.4, 1.5 litros seria uma condição de contorno ideal para um veículo do tipo popular, para uso urbano, né? E com consumo por volta de 20 km com litro. Isso eu acho uma coisa plausível, né? Por quê? Porque esse carro já existe. Hoje em dia, quando você, numa montadora, você vai falar, vamos fazer um carro novo, se esse carro for totalmente novo, totalmente significa não aproveitar motor, transmissão, eixos de outros carros. Vamos fazer um carro todo novo. Isso é um programa que demora de engenharia até esse carro existir e ter condições de ser lançado, um período médio de 5 anos. Quando você vai hoje pensar num veículo que só vai existir daqui a 5 anos, você tem que pensar como esse carro vai ser exatamente daqui a no mínimo 10 anos. Por acaso é o tema de hoje, claro, né? E por acaso o número coincidiu. Nas ruas de 2020. Então, quando você vai fazer um projeto hoje, se daqui a 5 anos o teu carro for atual, o teu projeto já está morto. Você nem devia ter começado. Por quê? Você vai lançar uma coisa que naquela data, na data 5, ele já está atual. Então, já não tem novidade nenhuma. Entendi. Então, você tem que lançar o carro, quando ele for lançado, você tem que pensar num carro. Quando ele for lançado na data 5, é como se ele já estivesse preparado para daqui a 10 anos. Ele tem que significar um salto. Sim, e você tem que comprar e saber que daqui a 5 anos ainda, você vai ter alguém interessado em comprar o seu carro. Agora, professor Ricardo, quantos bastidores da indústria nesse momento? Tem alguma coisa assim sendo pensada? As indústrias, ou uma ou outra concorrente, tem um carro do futuro na sua garagem? Todas, certeza absoluta. E já se conhece as características, ou pelo menos algumas das características desse carro? Você tem 2 tipos de engenharia avançadas dentro da montadora. Tem uma que vai, de fato, já começar a construir esse carro que vai existir mesmo, e tem um outro tipo de engenharia que fica pensando nessas outras possibilidades e analisando os concorrentes também, porque eles sabem que eles também estão pensando. Esses carros continuam com motor flex, continuam álcool, gasolina, ou vão abrir outras possibilidades junto a essas? Não, não acredito. Não acredito. 2020 vai chegar com o carro flex. Agora vamos falar sobre algo que as grandes cidades precisam e muito. Carros que nos ajudem a enfrentar o trânsito. O senhor acredita que nesse prazo que estamos discutindo aqui, 10, 11 anos à frente, os carros vão poder nos ajudar a enfrentar o trânsito? Ou eu vou continuar dependendo da rádio, do mapa, ou o carro vai fazer esse serviço para mim? Aí sim que eu vejo um grande salto no automóvel, né? Essa cooperação da telecom, né, de telecomunicações, satélites, informações e internet, com relação, aplicado diretamente aos carros. Então, se alguém me falar, olha, daqui a 10 anos, você vai sentar no carro e vai falar com o teu carro, que é uma coisa que também já existe, né? Até na FE nós já fizemos. Preciso ir lá para tal bairro. E o carro tem um sistema que na hora faz uma análise do trânsito e já vai te cantando como se fosse um GPS. Traça uma rota. Traça uma rota ideal para você. Você acredita nisso? Acredito, perfeitamente plausível. Isso Os carros vão conversar entre eles? Seria o próximo passo, mas para quem chegou até aí, né, muito Fica fácil fazer isso. Nós estamos falando de inteligência artificial diretamente no painel do veículo. Diretamente no painel do veículo. E se ele pode interagir com o satélite, né? E o satélite consegue interagir com esse carro e com o do vizinho. Por que não interagir? Então é muito fácil fazer uma ponte entre os dois. Vai ficar mais caro também? Vai, mas acontece que como o volume de automóveis cresce de forma assustadora, as montadoras conseguem fazer uma grande diluição
de custos bem mais rápido hoje em dia do que há 20 anos atrás. Ricardo Bock, papo curto, para 10 anos, inclusive, é muito pouco. Mas muito obrigado pela participação aqui no Link Brasil. O prazer foi todo meu. Essa série está só começando, viu? Eu espero você nos próximos programas discutindo um salto de 10 anos no futuro e eu conto com a sua participação.